Você sabia que se você fizer amortizações no seu financiamento determinado pela tabela SAC, você consegue diminuir de forma relevante tanto o prazo desse seu financiamento quanto o dinheiro que você gasta nele? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, utilizando essa planilha de simulação de amortizações na tabela SAC que você está vendo na sua tela. Caso você se interesse pela planilha, ela está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Como que essa planilha funciona e como que nós vamos simular esses cenários? A planilha funciona de uma forma muito simples. Primeiro, você precisa entrar nessa aba de entrada com as informações principais do seu financiamento, ou seja, aqueles dados para que a planilha consiga saber o que ela vai ter que gerar de parcelas para o financiamento que você tem. Quais são as informações que você precisa entrar? Você precisa entrar com o valor de entrada que você fez, o valor que está sendo financiado, a taxa ao ano do seu financiamento, o número de prestações e os custos extras envolvidos, aqui geralmente alguma taxa, algum seguro que você paga para o banco. A partir dessas informações, a planilha já consegue desenrolar todas as parcelas que você vai ter ao longo dos 360 meses que você informou e vai te trazer informações como qual que é o total do bem que você tem, qual que é a taxa ao mês, qual que é a parcela inicial, quanto que você gastou em todo o financiamento, desde o valor de entrada até o total em amortizações, total em parcelas, dando a você um valor de total gasto, quantos meses foram necessários para quitar, quantos anos, e a divisão de quanto você gastou ao longo do financiamento pelo valor do bem, isso no valor presente. Então, com tudo isso, a planilha já consegue desenrolar todas as parcelas. E como que você consegue ver essa evolução de parcelas? Aqui ao lado. Então, nesse exemplo, eu tenho um financiamento de 300 mil para 360 meses com uma taxa de 9,25% ao mês. Eu consigo acompanhar cada uma dessas 360 parcelas aqui. Você percebe que eu tenho um tabelão que vai desde o mês 1 até lá embaixo, eu consigo ver o mês de número 360, como nós tínhamos determinado, e em cada coluna dessa tabela você consegue uma informação em relação àquele mês. Você tem, por exemplo, o saldo devedor inicial, quantas parcelas faltam, os juros que deve ser pago em relação àquele saldo devedor, a amortização, quanto que fica a sua parcela total, considerando juros e amortização, quanto você vai pagar de valores extras, que eu falei lá no começo, seriam taxas voltadas ao banco, qual que é o saldo devedor depois de você pagar essa parcela, quanto que ficaria depois eventuais cenários de amortização, que é justamente o intuito dessa tabela. Então, informando os dados que você informou aqui, a parcela já consegue desenrolar todas essas informações e você consegue ver nessa frente de resultados um resumo. Então vamos lá, se você não fizer nenhuma amortização, qual que é o cenário que você tem para esses valores de financiamento? Você pagou 100 mil de entrada, conforme você tinha falado aqui, e em parcelas você pagou 700.710 reais. Aqui eu estou somando tanto o valor pago do valor principal e o valor pago em juros. Depois, aquelas taxinhas de R$ 90 por mês que você havia sinalizado, elas totalizam ao longo do financiamento 32.400, e nesse cenário nós não estamos fazendo amortizações, ou seja, você não está pagando um valor extra ao longo do financiamento para quitar ele mais rápido. Então, nesse cenário, você tem um gasto de 833 mil. Então, a partir do momento que você resolve financiar 300 mil em 360 meses com uma taxa ao ano de 9,25 com esse cenário de custo extra, você deve ter um total gasto em torno desse valor que está escrito aqui. Nós conseguimos reduzir esse valor gasto na tabela SAC se nós fizermos, porventura, amortizações ao longo do processo, e é isso que eu vou te mostrar agora. Então, só para a gente ter uma ideia de como que é o cenário raiz, o cenário sem nenhuma amortização, eu vou copiar esses dados e eu tenho aqui ao lado uma tabelinha que eu montei, onde eu vou comparar o cenário puro, o cenário padrão, com outros cenários de amortização. Tanto na parcela, ou seja, diminuindo o tanto que você paga mês a mês, quanto no período, ou seja, diminuindo o período para eu quitar antes. Então, tudo isso você vai ver agora e os resultados vão ser muito interessantes e podem te surpreender. Como que você faz, portanto, para você considerar algumas amortizações nessa tabela? Você percebe que você tem nas colunas L e M duas informações. Primeiro, valor extra informado e depois o tipo de amortização. Esse tipo de amortização ele pode ser tanto no período quanto na parcela, que são os dois cenários que nós havíamos visto aqui. Caso você escolha a parcela, a sua parcela ela vai reduzir
E caso você escolha período, você vai diminuir o período do seu financiamento, porque você vai quitar as parcelas do fim e aí você vai diminuir o período. Não tira o fato de que, em razão do saldo devedor diminuir, a parte de juros da sua parcela também vai diminuir. Então, nesse cenário, a parcela diminui também, mas não tão forte quanto no caso que você escolhe a parcela aqui. Então, para simular uma amortização, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no mês de número 12, que é esse mês que eu selecionei, e eu vou simular que eu vou colocar 50 mil aqui. Então, vamos supor que por algum motivo eu tenho 50 mil no mês 12 e eu vou dar como amortização. Como que você tem que colocar esses dados aqui na planilha? Eu vou colocar em valor extra informado na linha do mês que eu quero, que é o 12, eu coloco 50 mil. Então vamos supor que eu tenho financiamento, eu vou fazer esse financiamento, eu já tenho ele rolando e eu estou me planejando porque eu vou receber um dinheiro de 50 mil e vou conseguir dar como amortização lá no mês 12 do meu financiamento. Eu dou Enter e aí ele já vai ter esse dado como amortização. Agora o que eu preciso é escolher qual que é o cenário que eu quero, ou no período, ou seja, diminuindo o prazo do meu financiamento, ou na parcela, diminuindo a parcela do meu financiamento. E eu vou escolher a parcela. Então, nesse caso, eu tenho 50 mil de amortização e eu quero diminuir o valor da minha parcela. Olha o que acontece quando você faz isso. Quando você coloca esse valor de 50 mil de amortização, o seu prazo continua o mesmo. Por quê? Antes de fazer esse pagamento, estava faltando 349 parcelas. E no mês seguinte está faltando 348. Ou seja, não mudou nada no que diz respeito à parcela. Agora, o valor que eu estou pagando de parcela como um todo, que antes era 2.985 e poderia cair um pouquinho, né? Porque nós estamos falando aqui de uma tabela saque que você percebe que mesmo sem amortização, o valor cai mês a mês, porque o juros está caindo mês a mês, ainda assim eu tenho uma queda muito maior. Era para cair 6, 7 reais aqui, só que caiu bastante. Caiu mais de 500 reais de um mês para o outro, em razão dos 50 mil que eu coloquei como amortização na parcela. Então isso ajuda eu, durante 30 anos, que é o que falta mais ou menos para quitar o financiamento, ter um valor menor para pagar. Então esse valor menor para pagar mês a mês vai me permitir um resultado bastante robusto no que diz respeito a quanto que eu vou gastar no financiamento como um todo. Então, como eu mudei o valor aqui, aquela telinha de resultados que está aqui na aba inicial deve ter alterado também, porque agora eu estou pagando menos juros e pagando menos juros eu vou gastar menos ao fim do meu financiamento. Olha só que bacana, a título de exemplo, você se lembra que no cenário padrão, sem nenhuma amortização, eu tinha um valor gasto de 833 mil. Agora com essa amortização no mês 12, eu estou gastando 768 mil. Então olha só, antes eu tinha um cenário de 833 mil, agora eu tenho um cenário de 768 mil. Então caiu bastante. E por que caiu bastante? Porque você nota que eu tenho agora um valor de amortização que derrubou bastante o meu valor total em parcelas. Se eu pegar esse cenário, copiar e jogar aqui no lado na amortização da parcela, você percebe que agora eu tive um aumento de valor de amortização extraordinária, que é 50 mil, que eu não tinha antes, só que isso derruba o quanto que eu gasto na parcela ali no mês a mês, em razão de eu ter colocado os juros para fora, não tem mais juros, eu abati saldo devedor e aí o fato de eu ter abatido o saldo devedor diminui a incidência de juros no meu financiamento. Então olha só, eu coloquei 50 mil a mais de amortizações e consegui economizar nesse caso aqui 64 mil ao longo do meu financiamento. É uma grana bastante relevante e essa redução se dá sobretudo ao fato de que eu aumentei em 50 mil a minha amortização e isso derrubou mais de 100 mil em parcela para mim. Então isso derruba muito juros. Olha só, 50 mil que eu coloco como amortização extra no mês 12, que foi o que a gente viu aqui, derruba em 114 mil os juros. Olha que visão bastante interessante que essa planilha pode te dar. E aí uma visão final que eu quero propor é, ao invés de amortizar na parcela, eu quero amortizar no período. O que nós vamos ver acontecendo aqui? Nesse cenário, o que acontece? Antes de fazer a amortização, faltava 349 meses para eu quitar o meu financiamento e agora está faltando 288 no mês seguinte, porque eu derrubei o período de financiamento. Não tira o fato de que a sua parcela vai cair também. Então ela era 2.900, um mês antes, 2.985, ela passa a ser 2.609. Não é uma redução de parcela tão grande quanto a gente viu quando eu escolho parcela aqui, né? Se eu escolher parcela,
ela cai para 2.465. Se eu escolher período, ela cai para 2.609. Mas por que está caindo também a minha parcela se eu escolher amortizar no período? Porque você está derrubando o saldo devedor. Derrubando o saldo devedor, os juros que vai ter em toda a parcela sua, ele cai também. Você percebe que a amortização não muda de um mês para o outro, mesmo com a amortização, o que muda é o tanto que você vai pagar de juros, porque o seu saldo devedor é menor. Então isso faz a sua parcela derrubar também. Quando eu olho o resultado disso ao longo do financiamento, eu tenho um outro cenário aqui. Um cenário um pouquinho mais agressivo, um cenário de quitação muito mais rápida do que nós tínhamos antes. Se eu copiar aqui e colar aqui em cenários para amortizar no período, olha só que coisa interessante passa a acontecer. O meu financiamento, na verdade, se eu comparar o total gasto fazendo esse menos esse, eu consegui economizar 123 mil. E aí quando eu olho tudo isso é em razão de eu ter gasto 50 mil a mais em amortização extraordinária, só que isso me fez ganhar 167 mil de juros. Ou seja, eu coloquei 50 mil e isso me economizou 167 mil de juros. Então, no fringir dos ovos, eu tenho uma economia de 123 mil. Eu quito o meu financiamento 5 anos antes, 60 meses antes, 5 anos, 60 meses, e o valor de 709 mil, que é o que eu gastei ao longo do financiamento, ele é 1,775 vezes aqueles 400 mil, que é quanto vale o imóvel, né? O total do bem era 400, você resolveu financiar 300 com o banco e pagou 100 mil de entrada. Então, esse valor gasto de 709 mil, ele só é 1,775 vezes, sendo que se você não fizer amortização, ele poderia ficar em torno de 2,1 vezes. Então, olha só o poder que tem você usar de forma inteligente o dinheiro que você tem na mão para fazer amortizações de forma a sair dos juros. Essa planilha para a tabela saque, ou seja, simulador completo de amortização em tabela saque, está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo, caso você queira adaptá-la à sua realidade ou caso você esteja planejando adquirir um imóvel, também é uma situação bastante interessante para você se planejar antes de contrair essa dívida. Temos essa tabela saque e temos também a tabela price, caso seu financiamento seja diferente. Existe uma tabela similar que faz as mesmas simulações de amortização lá para a tabela price também. Nós nos vemos por aí e até mais.